No dia 21 de novembro de 2003, na cidade de Morehead, estado do Kentucky, Estados Unidos, Virgil Davis estava com seus dois filhos, um de 15 e outro de 18, no carro, voltando para casa por volta das 9 horas da noite. No caminho, eles avistaram uma fonte de luz branca e oval, que era do tamanho de uma ervilha, vista da distância de um braço do ponto de vista da testemunha. O que mais chamou a atenção do trio foi que este objeto se movia, o que descartava a possibilidade de ser uma estrela, e seu movimento era bastante estranho. O objeto perdia um pouco de altitude e parava. Em seguida, descia mais um pouco e parava novamente, como se fosse um elevador. Após cerca de 3 ou 4 minutos de observação, o objeto começou a se mover em direções diferentes do céu, fazendo com que Davis parasse o carro na estrada para poder observar melhor. Ele e seus filhos olharam para o fenômeno por alguns minutos e descartaram a possibilidade de ser aurora boreal, avião ou helicóptero, mas ainda assim não eram capazes de identificar o OVNI. O trio então entrou no carro novamente e seguiu seu caminho. Quando chegaram em casa, Davis e seus filhos foram para um quarto no segundo andar e continuaram a observar o objeto, que desta vez estava muito mais próximo do solo e sua cor havia mudado do branco para o laranja. O objeto estava claramente em processo de pouso e à medida que chegava perto do chão, sua luz ia ficando mais intensa e maior, além de ir mudando a coloração de laranja para vermelho. Neste ponto, o objeto havia aumentado seu tamanho de aproximadamente uma ervilha à distância de um braço da testemunha para o tamanho de uma moeda à distância de um braço do ponto de vista da testemunha. Davis e seus filhos não têm certeza se o objeto pousou ou se apenas ficou pairando muito próximo ao chão, pois as árvores atrapalhavam a visão deles, mas o ambiente que estava silencioso durante o fenômeno, quando o objeto aparentemente pousou, tudo ficou agitado. Seu cachorro começou a querer escapar da corrente, os cães dos vizinhos começaram a latir freneticamente e se ouvia vários animais das áreas verdes fazendo muito barulho. De repente, o objeto simplesmente disparou em direção ao céu e desapareceu rapidamente da vista das testemunhas. Davis relutou em chamar a polícia, pois não queria ligar para relatar o avistamento de um OVNI por medo do ridículo. Seus filhos, após avistarem o fenômeno, saíram de carro e poucos minutos depois ligaram para Davis, avisando que haviam ouvido gritos de desespero de uma mulher, vindos justamente do campo onde o OVNI havia provavelmente pousado. Cerca de 20 minutos depois, a polícia estava batendo na porta de Davis e, para sua surpresa, haviam cerca de 20 policiais, incluindo uma equipe de resgate. Eles então questionaram Davis sobre os gritos, porém Davis não havia ouvido os gritos, ele apenas havia ficado sabendo disso através de seus filhos, que estes sim haviam ouvido, e aparentemente seus filhos não tinham sido os únicos a ouvir os tais gritos. A polícia vasculhou a área onde os gritos tinham sido ouvidos, mas não encontraram nada e nem ninguém. Por isso, a polícia encerrou as buscas e informou que só voltaria a procurar caso surgisse alguma queixa de desaparecimento. Davis tem certeza que outros vizinhos avistaram também o OVNI e que ouviram os gritos que seus filhos também ouviram, mas ele nunca obteve uma confirmação dessas suspeitas. Isso porque, segundo Davis, nem ele nem seus filhos ligaram para a polícia e não relataram o avistamento do OVNI para ninguém naquela época. Posteriormente, foi descoberto também que a cerca de 72 quilômetros de distância de Morehead, uma mulher foi encontrada em um campo de soja, sem saber como havia chegado lá. Ela ficou no hospital por uma semana e passou bem, sem nenhuma sequela ou problema posterior. Naquela mesma época, também, essa região do estado do Kentucky estava tendo vários episódios de círculos em plantações, outro fenômeno que é ligado por vezes a objetos de possível origem alienígena. O mais interessante, neste caso, sem dúvida, são os gritos que foram ouvidos. Aparentemente, uma mulher foi abduzida naquele momento ou ela foi devolvida ali naquele campo. Porém, as equipes de busca não encontraram nada, o que coloca a hipótese de abdução como a mais coerente, sendo este, claro, realmente um incidente ufológico, já que não há como se ter certeza sobre o que de fato aconteceu. A mulher, que foi encontrada posteriormente a mais de 70 quilômetros da cidade de Morehead, era moradora da própria cidade em que ela foi encontrada. Ela só não sabia como havia chegado naquele campo, e não teria como se ouvir o grito dela a 70 quilômetros de distância, obviamente. Então, não se tem como saber nem se existe alguma ligação entre a mulher encontrada no campo e o avistamento do OVNI. O incidente tem todas as características de realmente se tratar de um objeto alienígena, já que a única aeronave capaz de pousar em um campo da forma
forma que foi descrita, seria um helicóptero, e um helicóptero seria muito mais fácil de identificar, principalmente por causa do barulho alto que ele produz. Mas mesmo que a gente considere que as testemunhas podem não ter ouvido o som do helicóptero, não existem helicópteros que decolam em alta velocidade e somem em questão de segundos na vista do observador. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.